Se você é um apoiador de Eu Sou Caipora, fica ligado nesse vídeo que a gente vai mostrar algumas animações que inspiram a gente na criação dessa nossa animação. Eu sou Tibes Vieira, aqui da Vivarte, e estou dirigindo Eu Sou Caipora. E eu sou o Roger Bravo, também da Vivarte, tô escrevendo Eu Sou Caipora. E aliás, né, se você tá aqui e não sabe o que é Eu Sou Caipora, caiu aqui por algum motivo qualquer, Eu Sou Caipora é a nossa animação em 3D, o nosso curta-metragem em 3D sobre folclore brasileiro. Exatamente, digo mais, né? Uma das primeiras animações aí feitas por financiamento coletivo aqui no Brasil e talvez até uma das primeiras do mundo, né? Não tem muitas aí no mundo afora. A gente vai falar uma aqui que foi feita, mas são poucas, né? E a animação que a gente tá fazendo junto aí com o pessoal do Folclore BR, né? A gente fez por Catarse, estamos produzindo agora, tá em processo de produção, tá sendo uma loucura como tá sendo desde o início desse projeto tá sendo uma loucura e agora não tá diferente. Mas tá rolando, né? Tá rolando o projeto. E aqui nesse vídeo a gente vai contar um pouco das animações que inspiram a gente na criação dessa nossa animação, né? É isso. E só avisando também, se você ainda não reparou, esse aqui é um dos primeiros vídeos aqui do canal da Vivarte, né? O estúdio responsável pelo projeto Eu Sou Caipora. E fica ligado até o final que a gente vai contar um pouco mais do que vai rolar aqui no canal, vai rolar mais coisas do Caipora, enfim, mas depois a gente comenta melhor. Então vamos para as animações? Vamos lá. Primeira animação que a gente gosta de colocar como uma das nossas inspirações, né? Inspirou bastante a gente, é uma série animada, né? O Irmão do Jorel, lá do pessoal da TV Quase, que é uma animação fantástica, assim, em vários conceitos, inspirou a gente em várias coisas, desde a parte técnica até várias questões mais criativas, né? E inspiração até de importância que tem. Todo mundo conhece o Irmão do Jorel, todo mundo já viu o Irmão do Jorel, né? Se você não viu, assista, o Irmão do Jorel é muito legal. A gente não vai dar spoiler aqui nem nada, mas é muito legal, assista. Assim, no momento que a gente começou a fazer o Sou Caipora, lá quando a gente teve a ideia, eu acho que o Irmão do Jorel tava meio que no hype, assim, não sei, acho que era mais ou menos na época que ele tinha entrado pra Netflix, tinha bastante gente assistindo pela primeira vez, bastante gente falando sobre a animação, né? Então, meio que acabou casando um pouco, assim, as ideias. E a principal coisa que eu acho que a gente pode tratar de comum, que é muito legal lá no Irmão do Jorel e que tá sendo muito presente também no tratamento que a gente tá dando pra animação, é toda a questão envolvendo a brasilidade que o Irmão do Jorel tem, né? Não, exatamente. É muito legal como eles tratam isso de uma forma natural, né? Não é nada, não fica forçado, não puxa estereótipos forçados. É uma forma natural, você assiste e você sente que você já viu aquelas coisas, sabe? Você se sente ambientado porque você tá naquele contexto de brasilidade, né? Por mais que é um recorte, né? Ele pega ali mais um contexto até da infância do Juliano Henrico, mas puxa vários elementos que lembram a gente, né? Então, até um exemplo que eu gosto muito é o elefante de porcelana, que tem em um episódio, é quase o protagonista do episódio, esse elefante, e que lembra muito, por exemplo, aqueles pinguins de porcelana que fica em cima da geladeira, que um monte de gente tinha e ainda tem, né? Você falou um negócio aí muito importante, que é essa coisa da brasilidade sem os estereótipos também, né? Que eu acho que muitas produções tentam trazer uma brasilidade, assim, às vezes muitas produções com apoio também de empresas estrangeiras e tal, tentam trazer muito essa brasilidade e acaba fazendo um negócio extremamente horrível, assim, tendo um efeito contrário do que deveria ser, né, de enaltecimento, assim, acaba reforçando os estereótipos e alguns preconceitos, como você disse mesmo. E eu acho que o Irmão do Jorel, ele faz isso de uma maneira, muitas coisas muito irônicas, né, e é uma brasilidade não só no sentido estético, que também é muito interessante, né, não só no sentido visual dos objetos, no sentido material, mas é também uma brasilidade no quesito social, político, histórico, assim, né, tem as inúmeras alegorias que ele faz ali sobre diferentes assuntos, sobre diferentes coisas. Acho que a mais notável, que mais se estende ali no desenho, é uma representação ali da ditadura militar, né, da ditadura dos palhaços. Sim, que é fantástico, que é essa representação, né? Assim, dos militares que a gente, de alguma forma, tentou trazer também pra animação, né, que a gente sempre quis que Eu Sou Caipora tocasse em diversos assuntos sociais latentes, assim, do Brasil, agora e ao longo da história também. E, claro, né, a gente não fez nada escancarado, assim, né, não é uma extrema ironia absurda, igual é o Irmão do Jorel, mas essa visão crítica, que apesar de ser infantil, né, ela tá ali, essa crítica bem humorada ali, que te tá alertando sobre alguma coisa, seja você criança ou não, ela também a gente tentou trazer pro nosso caso aqui, né. Essa questão de camadas, né, de tipo, uma criança, ela assiste um filme, é muito legal pra ela, mas um adulto ou alguém com um olhar mais crítico vai assistir, vai ter às vezes até um outro olhar, mas também é um negócio legal de assistir, né, então é trazer essas camadas, que é algo bem legal. E como é um curta-metragem, acaba que a gente tem que trazer de forma mais forte essas simbologias, né? Às vezes o vilão, por essência, ele nem é
tão mal assim, né? Ele nem fez coisas tão horríveis, mas o que ele simboliza é isso que a gente tá tentando trazer, né? Então, a crítica vem através desses símbolos, igual o Irmão do Jorel traz muito. Jorel, irmão do Jorel! Bom, e a nossa segunda animação aqui que a gente quer citar é dessa vez um longa-metragem, que é o Homem-Aranha no Aranhaverso, que, enfim, é uma animação que a gente está sempre citando ela, principalmente na questão do visual, assim, né, dos personagens, é algo que sempre foi parte, assim, da nossa inspiração. E a história do Miles Morales aprendendo a ser um herói, e que tá por conta disso, né, eu até falo bastante que ela não inspirou só o visual, né, o visual é uma coisa que você olha ali o Sucaipora e olha o Spider-Verse, talvez você até encontre a semelhança, mas ela me inspirou muito narrativamente, assim. Eu sempre digo, assim, quando pergunta, é que o Sucaipora, tipo assim, ele é um filme de super-herói, na minha concepção. A gente tá vendo ali a Luana, né, na história, ela vai tentar resgatar o Kikinho, né, que é um macaco prego ali que é amigo dela e tal, e ela tem que, pra fazer isso, ela tem também, assim, né, tipo, como a gente vê ali no arco do Miles, amadurecer e aprender a se tornar uma heroína a partir de uma inspiração, que no caso ali dela vai ser a Caipora. Não, né? e é fantástico, assim, Spider-Verse inspira a gente nesse sentido narrativo, inspira também de importância e representatividade, né? O próprio diretor do Spider-Verse, o Peter Hansen, tem outras animações dele que chama a gente para vários outros conceitos que inspiram a gente, né? E eu acho que o visual, falando um pouco do visual, porque que ele é tão importante pra gente, é que o Spider-Verse, eu acho que é uma das primeiras animações que tenta trazer que uma animação 3D ela não precisa ser super realista, né? Dando o nome aí, não precisa ser o estilo Pixar, né? Não precisa ter você ver a poeirazinha, o detalhezinho, o reflexo nos olhos, não. Precisa ser poeticamente bonito, né? Não precisa funcionar igual na realidade, meu Deus, o detalhe, não. Tem que ser poeticamente bonito, que é o que importa na animação. E o Spider-Verse traz isso muito, muito bem. O ponto importante de destacar é que isso vem bastante por um artista que chama Alberto Mielgo, né? Que ele ajudou muito nesse desenvolvimento visual do Spider-Verse. E ele tá envolvido em outras animações, em outros projetos que trazem muito essa linguagem também, né? Um exemplo é a animação A Testemunha do Love, Death Robots, lá da Netflix, que traz bastante também isso e que foi dirigida por ele. Uma coisa que você mencionou aí, justamente dessa coisa do 3D ser realista e tudo mais, é uma coisa que eu acho que a gente tá tentando superar, assim, na evolução dessa linguagem. Não só a animação 3D, mas o CGI como um todo, né? Essa coisa de que tem que ser realista, pra ser realista é sinônimo de ser bom, né, de que a gente tá avançando. É tipo até a história um pouco das artes plásticas, assim, né, que a gente tá num momento impressionista, assim, que as coisas têm que imitar a vida real. E eu acho que a gente ainda vai passar por essa desconstrução de entender que o 3D ele não precisa ser necessariamente imitar a vida real pra ser algo da hora, assim, né, e eu acho que a gente tá tentando seguir um pouco nisso, exercitar o nosso próprio estilo, assim, em Osu Caipora, e eu acho que o Spider-Verse, como você falou, ele é um ponto assim, fora da curva, mas que abre uma nova estrada, assim, pra fazer isso. Outra animação que inspira muito a gente, agora falando de curta-metragem, né, finalmente, é Hair Love, né? Uma animação que foi feita também por financiamento coletivo. Tem envolvimento do Peter Hansen, né, que é o diretor do Spider-Verse, da Origem dos Guardiões. Ele tá como produtor executivo lá. E acho que o Hair Love, ele entra como uma das nossas primeiras inspirações, né? Acho que antes até de criar o roteiro, de definir os personagens, ele entra como inspiração. Por ser uma animação, um curta de animação que chamou muita atenção, ganhou Oscar, que foi feito através de financiamento coletivo, né? Tanto o Spider-Verse como o Hair Love, eles estavam meio que nessa ascensão também por causa do Oscar, quando a gente decidiu, né, fazer Eu Sou Caipora, assim. E o Hair Love, ele se tornou muito importante pra gente nessa coisa de tentar fazer uma animação por financiamento coletivo, né, que a gente basicamente não tinha referência do que fazer aqui no Brasil, na verdade. Hair Love, óbvio, né, tipo, são outras dimensões, assim, né, o financiamento coletivo da animação, mas, querendo ou não, acho que foi um certo indício, assim, de uma possibilidade da gente conseguir fazer isso, né, por mais que a gente acabou mudando muita coisa, assim, se dissociando. A simples ideia, assim, de poder fazer um curta-metragem de animação por financiamento coletivo, acho que ela meio que veio muito, assim, do Hair Love mesmo. Não, exatamente, né, é o que você falou, são outras dimensões, eles conseguiram, sei lá, $280 mil, um negócio assim. Mas era a inspiração mais forte que a gente tinha, né? De olhar como eles lidaram com recompensas, como eles lidaram com divulgação.
E isso serviu muito pra gente se inspirar, ver essa possibilidade. E claro, né, não é só isso que inspira a gente, né? Hair Love tem um fator gigantesco de representatividade, isso a gente acha fantástico e tenta aplicar ao máximo também no Eu Sou Caipora e da forma mais ampla possível. Mas enfim, se você não assistiu Hair Love, também tá disponível no YouTube, qualquer pessoa pode assistir. É uma animação assim muito bonita, muito legal de se ver e que foi uma inspiração gigantesca pra gente. Agora falando aqui de uma das animações que é facilmente uma das melhores da história do cinema, que é A Viagem de Chihiro, do Miyazaki. Mas ela é uma inspiração em tantos aspectos, em tantas coisas que dá pra gente tirar essa inspiração da Viagem de Chihiro, que é até difícil traçar uma coisa específica, né? A começar, por exemplo, pela história. A questão de uma protagonista ali na infância que descobriu meio que um mundo externo, assim, que vai muito além dos poderes dela e que ela tem que desbravar isso, a questão da aventura. Tudo que a gente construiu ao redor, acho que da Luana, né? Dela ser uma protagonista que carrega o curta-metragem em si, tem muito desse tipo de personagem que o Miyazaki cria, né? E tem uma coisa visual muito forte, né? A questão do bucólico, a questão da natureza, dessa relação, assim, e do fantástico tá muito presente, né? Não, demais, Trazendo essa coisa da personagem da Chihiro, eu acho que realmente todas as personagens do estúdio Ghibli, do Miyazaki, são inspirações pra gente de alguma forma, né? A Luana tem um pouco de todos eles, mas a Chihiro, eu acho que ela tem um ponto muito legal, né? Que fica mais forte ainda na Luana também, que é essa questão desse amadurecimento dela e dela ter que solucionar questões, né? Enquanto ela tá amadurecendo, mas sem esquecer as origens dela, né? Então tem todo esse processo dela ter que crescer, mas lembrando de outras questões, e isso é sensacional. E claro, né, a gente colocou aqui Viagem de Chihiro, mas se for falar mesmo, todos os filmes do Estúdio Ghibli acabam de alguma forma inspirando a gente nesse sentido, né? E eu queria até destacar, falando dessa questão do visual, que traz muito, não só o Miyazaki normalmente, né, claro, sem dúvidas ele é fantástico, né, sensacional, embora tenha algumas coisas dele meio duvidosas, mas eu acho a Michio Yasuda, que é a colorista do Estúdio Ghibli, fantástica. Pra mim ela é também uma das protagonistas ali, porque ela que traz aquele sentimento da cor. Pra mim o Estúdio Ghibli, ele é uma das maiores, dos pontos mais fortes dos filmes, das animações, é as cores. Às vezes você olha um quadro, um frame do filme, você já sente tudo que aquela cena quer passar, só pelas cores que ela colocou ali. Isso eu acho fantástico. Bom, e pra finalizar, uma outra animação que eu acho que inspira muita gente, não só nós, é a Turma da Mônica, né? Que começa com gibi, claro, né? As HQs, mas as animações também são uma inspiração gigantesca pra gente em vários aspectos, né? Com certeza, assim, eu acho que é uma coisa para além da história, assim, para além da inspiração do curta-metragem, né? Eu acho que assim, a primeira referência que muitos de nós temos, assim, seja uma coisa infantil nacional, seja como até a própria coisa da brasilidade, né? Do nosso identitário, que a gente já mencionou aqui lá no começo, eu acho que ela vem de Turma da Mônica, vem do bairro do Limoeiro, vem da relação dos personagens, né? Dos arquétipos e dos padrões, assim, da nossa vida que o Maurício de Souza criou ali e que se estendeu pra animação em si, né, de fato. Não, com certeza. E acho que a Turma da Mônica, claro, a gente podia falar aqui sobre narrativa, sobre o visual, sobre esses aspectos, mas pra mim o que mais pega é essa questão da importância que ela tem, sabe? Todo mundo conhece a Mônica, conhece toda a Turma da Mônica, né? E é surreal quanto esse projeto atinge, sabe? Turma da Mônica, tipo assim, é outro patamar de importância, assim, eu acho que é a memória que você puxa automaticamente vem de Turma da Mônica, assim, né? Tanto, seja na história em si, mas pelos valores, né? Assim, fazer um comentário talvez, não sei, fazendo um comentário aqui, é claro, Turma da Mônica lida com essas questões sociais e ambientais de uma maneira bem domada pelo... Leve. Bem, isso, leve, é um adjetivo melhor do que domado. Lida de uma maneira bem leve, assim, não tem um discurso crítico, mas não tem um discurso pungente, assim, né, de crítica. Sim, né? sim, é muito mais, vamos salvar o mundo, então tome banhos mais rápidos, né, não jogue lixo na rua. Claro, é legal você falar isso, mas a gente sabe que vai muito além de só isso, né, mas Turma da Mônica é inegável, inspira a gente, inspira todos. Não só a Turma da Mônica, mas a gente tem aí também outros quadrinistas que chamam a gente, por exemplo, Ziraldo, né, com o Menino Lógico. Maluquinho, mesma coisa.
a importância que tem, todo mundo conhece esses personagens, então também é outra inspiração pra gente. Então é isso, essas foram algumas das animações que inspiraram a gente aí no processo de criação e tá inspirando a gente no processo de criação de Eu Sou Caipora, é lógico, né? Existem muitas outras e também existem outros aspectos dessas animações que inspiram a gente, mas aí você também pode comentar aí embaixo aí nos comentários animações que você gosta, animações que você acha que também seriam interessantes com o nosso projeto, a sua animação favorita das que a gente falou aqui. Sinta-se livre aí pra trazer indicações, discussões, reclamações, o que você quiser. Exatamente, assim, esse aqui é um dos primeiros vídeos aqui no canal da Vivarte, né? A gente quer trazer um pouco mais do nosso projeto, do Eu Sou Caipora, um pouco dos bastidores do Eu Sou Caipora e de outros projetos que estão vindo por aí, né? Vão ter conteúdos também só pro canal, que não são bastidores de nada. Mas deixa aí também nas suas sugestões aí nos comentários, do que você quer ver por aqui, sobre o que do Eu Sou Caipora você quer saber, que tipo de vídeo você acha legal ter aqui. Conta pra gente aí o que você quer ver. Também conta pra gente o que você achou desse vídeo, né? Se você acha... Acho que vocês têm que melhorar um pouco o áudio, tem que melhorar o vídeo, né? Claro, a gente tá fazendo isso aqui num contexto de pandemia, tá todo mundo gravando em casa, então fica tudo mais difícil. Mas deixa essa sugestão aí que vai servir pra gente ir se encaixando, pra ir se adaptando da melhor forma possível. Mas enfim, é isso. Obrigado aí pra quem assistiu e não deixe de deixar a sua sugestão aí nos comentários. Valeu, pessoal! Sobre o Sou Caipora e também sobre a sugestão. Lembrando que esse é o nosso primeiro vídeo aqui no nosso canal, né? E aí eu posso falar das sugestões, né? Sugestões de tema.